Daí, pessoal, mais uma resolução. Um aluno ganha 5 pontos por exercício que acerta e perde 3 por exercício que erra. Ao fim de 50 exercícios, tinha 130 pontos. Quantos exercícios ele acertou? Bom, essa situação descrita no exercício aí é uma situação típica de sistema de equações com duas variáveis, né? Duas equações, duas variáveis. Então está me dizendo o seguinte, ó, que quando o aluno acerta a questão, ele ganha 5 pontos. E quando ele erra a questão, ele perde 3, menos 3 pontos. E aí ele fez um total de 50 questões, 50 exercícios. E ele fez 130 pontos. Bom, então como que eu vou organizar esse sistema aí, como eu te falei? Vou pensar primeiro assim, ó, que quando ele tem as questões que ele acerta, vou colocar assim, ó, questões certas, questões corretas. Eu não sei quantas são, mas as questões corretas eu vou chamar de X questões corretas. E questões erradas, questões incorretas, eu também não sei, vou chamar de Y. Então olha só, quando eu acerto uma questão, eu ganho 5 pontos. 5 pontos. Como eu estou chamando X, o número de questões corretas, então eu tenho 5 vezes X. Esses são os pontos que eu ganho. Número de questões que eu acertei, X, não sei quantas. E o número de pontos que eu faço para cada questão é 5, então eu tenho 5 pontos acertando. Mas as questões que eu erro, a quantidade de questões que eu erro é Y, e em cada questão que eu erro, eu perco 3. Então os pontos que eu fiz 5x descontando os erros, ou seja, 3 pontos por cada questão, então 3y, né? Porque para cada questão que eu erro, eu perco 3. Então o número de pontos perdidos é o que? É 3 vezes y. 3 vezes o número de erros. Então 5x menos 3y, isso aí vai fechar igual a o número de pontos, 130. Ok? E que outra informação ele me diz? Ele me diz que o total são 50 exercícios. Então se eu somar o número de questões que eu acertei mais o número de questões que eu errei, tem que fechar 50, né? São 50 questões. Ou ele acertou ou ele errou. Tá aí o sistema. Que eu vou resolver esse sistema por adição, que eu acho mais viável. Para fazer por adição, se eu multiplicar de baixo por 3, vai ficar interessante, porque eu provoco um 3 aqui no y. E aí posso cancelar aqui, ó, mais 3y com menos 3y. Então, multiplicando essa equação de baixo por 3, eu vou repetir a primeira, que eu não fiz nada com ela. Igual aqui 130. E 3 vezes x, 3x. 3 vezes y mais 3y, que é o que eu queria. E 3 vezes 50, 150. Aí, olha só, vai acontecer aquele cancelamento previsto, menos 3y com mais 3y. E aí eu somando, né, isso na vertical, eu tenho 8x igual a 280. Então eu tenho que x é igual a 280 divide por 8. 280 divide por 8, 28 por 8, 3. 3 vezes 8, 24. 4, 40 por 8, 5, 0. 35. Então x igual a 35. Ou seja, 35, como é x são corretas, 35 acertos. E obviamente, já que são 50 questões, 15 erros. Prova real, 35 vezes 5 pontos que eu ganho,
vai me dar 150 com mais 25, 175. E aqui eu tenho 15 erros. 15 vezes 3, lembra que cada errada perde 3. 15 vezes 3, 45. Então vou perder 45. E aí 175 menos 45 realmente fecha 130 pontos. Está feita aí a prova real. Portanto, ele pergunta quantos exercícios foram acertados. Acertados é x. X igual a 35, letra E. Ok? Então era isso. Forte abraço, obrigado pela atenção. Obrigado àqueles que estão aí divulgando o canal, compartilhando com os amigos, com os colegas da classe. Aqueles que estão aí fazendo seus comentários, que dão as suas curtidas. Obrigado pela força, pela atenção, forte abraço e até a próxima.